Bom dia, meu irmão, minha irmã. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue reinando em cada coração, no meu coração, no seu coração, no coração daqueles que ainda não entenderam o agir de Deus, não entenderam que o Criador de todas as coisas é esse Deus. Quero dar início aqui deixando um versículo da palavra do nosso Deus para a nossa meditação, e com certeza é um versículo que se encontra em Salmo, no capítulo 68, no versículo 6 da palavra de Deus. Esse é o momento de elevar nossos pensamentos ao Senhor. Não somente este momento, eu estou dizendo, fazendo deste momento no qual eu estou tirando esse tempo para poder compartilhar algo de Deus com você. Para você, não somente para você, mas assim também com o propósito de alcançar a toda a sua família. Sabemos que todos nós somos dependentes. Muitos encontram em dependências de muitas coisas e não do verdadeiro Deus. Mas Deus, Ele dá um lar aos solitários. Deus, Ele dá um lar aos solitários. Liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. É algo para refletirmos mais uma vez. Deus dá um lar aos solitários. Isso mostra que Deus tem algo preparado para aqueles que se encontram se sentindo só, solitário, mas liberta também os presos para a prosperidade. Há muitos que estão sendo aprisionados, e Deus, Ele nos garante que liberta os presos para a prosperidade. Mas olhando para o outro lado, daqueles que não estão nem aí para Deus, que não estão dando a honra que lhe é devida, aqueles que são os rebeldes, eles vivem em terra árida, em terra não produtiva. Esta é uma grande realidade e é o que a palavra do nosso Deus está confirmando para mim e para você nesta manhã desse novo dia no qual nos fez o Senhor. Momento ímpar, momento maravilhoso, momento em que estamos diante de um Deus que tudo vê. E mesmo Ele vendo todas as coisas, Ele é esse Deus que respeita. É esse Deus que até então está pronto a socorrer, está à espera de que alguém o invoque, de que alguém o busque, de que alguém abra o seu coração, mostrando para ele que o reconhece como o Senhor da sua vida. É muito bom poder falar da palavra desse nosso Deus. É algo que não tem preço. Eu quero neste momento, desde já, agradecer a cada um de vocês. Eu digo a cada um mediante aqueles que estão me seguindo, estão ouvindo essas devocionais
com um pensamento elevado ao Senhor, ciente de que o que estou a passar é algo verdadeiro, não é aquilo que vai lhe trazer confusão, não vai lhe trazer dúvidas, pelo contrário, vai te dar orientações na palavra de Deus sobre o que a palavra nos mostra. Hoje, a devocional, nós vamos estar meditando em João capítulo 3, no versículo de número 36. Nós vamos deparar com um texto no qual vamos entender claramente a colocação desse texto. Tem que acender outra luz, senão aqui eu não vejo nada. Esse texto, ele se encontra a partir do capítulo, dentro do capítulo 3, onde o Senhor Jesus, ele está orientando, instruindo a Nicodemos acerca do novo nascimento. O interessante é que esse Deus, ele está sempre pronto, está sempre nos orientando, e nós, por estarmos sendo orientados por esse Deus, precisamos parar, olhar, como tem naquela cancela nas travessias de trem, pare, olhe, pare, escute, pare, olhe e ande, atravesse. É algo dessa forma, desse jeito, não vou me lembrar. Mas, olhando para a palavra, nós precisamos parar e entender que o Deus no qual estamos até então anunciando é o Deus que orientou, que deixou várias orientações em sua palavra. E aqui nós vamos deparar no texto, no título, que está dizendo que Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. O que quer dizer esse novo nascimento? Ao olhar para esse versículo, que até então é a devocional onde nós vamos estar meditando nessa palavra, com a orientação do Espírito Santo, no qual deixou bem o Senhor. Na palavra nós encontramos que quando nós formos colocados diante de autoridades, independente de quais autoridades são essas, o Espírito Santo nos garante que é para não nos preocuparmos. Antes, é para entendermos que Ele nos fará lembrar de tudo que Ele nos tem dito. Ô meu amado pastor, bom dia, meu querido, graça e paz. Muito obrigado, é bom falar de Jesus, não há nada melhor do que transmitir algo para que venhamos a receber esse alimento no qual o Senhor tem preparado para cada dia. E hoje, na orientação que o Senhor deixou, Jesus instruindo Nicodemos acerca do novo nascimento, onde existem muitos que não têm o entendimento do que é o nascer de novo. O novo nascimento, até então, Nicodemos, sendo um doutor da lei, sendo aquele homem
conhecedor da lei, ele não entendia que era necessário nascer de novo. Até então ele pensa que o nascer de novo teria que voltar para o ventre materno para assim nascer. E nós, por conhecermos e aprofundarmos na palavra do Senhor e entendermos que o novo nascimento não é dessa forma, eu me encontro com a devocional hoje dentro desse texto da instrução, João, no capítulo de número 3, versículo 36, que vamos entender o que o Senhor tem a falar para que venhamos até então passarmos a ter uma vida de intimidade com esse Deus. Sendo que essa intimidade, ou para termos essa intimidade com o Senhor, é necessário termos em nossos corações o temor a esse Deus. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Embora muitos não sabem o que é temor, ter o temor de Deus, e pensam que o temor ao Senhor é ter medo de Deus, sendo que a realidade é completamente diferente no que se refere a essa palavra. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, porém os loucos estão desprezando. Mas louvamos ao Senhor por estarmos incluídos naqueles que não são os loucos, e sim naqueles que estão à procura daquele que tem para nos conceder e nos concede no momento certo. Não é no meu tempo, não é no nosso tempo, e sim no tempo do Senhor. O próprio Senhor Jesus dizendo: Senhor, seja feita a sua vontade. A vontade do Senhor, na maioria, ou em muitas das vezes, não vou colocar na maioria das vezes, não sei se é certo eu colocar na maioria das vezes, não vai ser conforme a minha vontade, mas o não de Deus, ele é muito importante para mim saber que eu não estou preparado para receber aquilo que até então eu estou esperando, eu estou buscando, mas está demorando, mas ainda que o choro dure, o choro pode durar até uma noite inteira, mas a alegria veio ao amanhecer. Então pode estar demorando. A noite, ela tem um significado, na minha visão, que essa noite, para aquela mulher do fluxo sanguíneo, foi 12 anos. Para aquele homem que vivia no lar, lá na beira do Betsaida, né? Lá no tanque de Siloé, ele foi 38 anos. E tantos outros que demoraram tempo. Mas o interessante é que o tempo chega. O tempo passa. E ao passar o tempo, precisamos estarmos dentro do tempo de Deus. Onde, olhando para essa palavra aqui em João, no capítulo 3, versículo 36, ele vai dizer: por isso. Então, olhando assim para cada colocação da palavra, eu paro dentro de uma palavra e fico olhando assim, o por isso. Por isso o quê? Por isso. Se entendermos, há uma necessidade de entendermos o texto e o contexto, né? Como o Senhor mesmo diz, texto fora de texto
é pretexto para se criar uma heresia. E é o que tem acontecido. Vemos que muitos estão pegando versículos isolados e fazem deles se tornarem uma heresia. E o interessante é que o povo, eles acreditam em algo que não condiz com a palavra de Deus, sendo que o que é para se acreditar, sendo que é para depositar, onde é para depositar ou fazer o seu depósito naquele que tem essa palavra, e essa palavra tem a resposta para todas as perguntas, caso ela surja para mim, eu estando fundamentado nessa palavra, eu irei saber responder aquelas perguntas. Mas as perguntas são feitas, continuam sendo feitas e continuarão sendo feitas, mas por não estarem estudando, aprofundando, onde encontram a resposta, onde encontramos a resposta, na maioria das vezes, não vai saber responder e vai ter que deparar com aquela situação pela qual nós sabemos que é a decepção e o resultado também das consequências das escolhas feitas, onde poderiam ser escolhas diferentes. Mas olhando para a palavra, nos diz assim: por isso, quem crê no Filho, olhando esse capítulo, esse versículo 36, e olhando o contexto, aqui o texto dessa palavra, se for para nós lermos totalmente o capítulo, eu vou me entrar dentro do texto a partir do versículo 22, para entendermos até o versículo 36, onde o Senhor Jesus, aqui na palavra de João, no livro de João, no Evangelho de João, ele diz: depois disso, versículo 22 do capítulo 3 de João, no capítulo 3, no versículo 22 de João, diz assim: depois disso, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles, e batizava. E estava ali com eles e batizava. Deixa eu chegar mais perto aqui que está difícil. Ora, João, ele batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Havia então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dado do céu. O homem não pode receber coisa alguma se não for lhe dado do céu. Isso nos chama a responsabilidade, ou nos chama a nossa atenção para termos uma comunhão com esse Deus, para entendermos o que o Senhor quer nos dizer
e diz todos os dias. O interessante é que por onde quer que andamos, seja nas mínimas coisas, se estivermos com nossos olhos fitos em Deus, no Senhor Jesus, o nosso foco, que é o nosso autor, que é o autor e consumador da nossa fé, nós vamos entender, como diz a palavra em Eclesiastes, que aquele que observa o vento, ele nunca semeia, mas aquele que olha para umas nuvens, ele nunca se cegará. Então nós, estando com os olhos fitos em Deus, ainda que percamos a nossa visão física, nós vamos ter um entendimento de que, mesmo não podendo ver, estaremos contemplando esse Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, para todos nós que temos a condição de estarmos e podendo ver, enquanto muitos perderam a visão, e há aqueles que já nasceram, que são de nascença. Certa vez eu estava ouvindo uma entrevista de uma cristã com uma pessoa cega. E ela perguntando a ele como ele via, como ele imaginava, como ele via as nuvens. O que eram as nuvens? O que era a nuvem para ele? Ele, do jeito dele, ele explicou como via a nuvem. E aquilo, ela foi ficando nervosa, querendo entender, mas como você vê, assim como você entende que tem as nuvens? Ele tinha a forma dele de ver, e ele contemplava as nuvens. Portanto, aquele que observa o vento nunca semeia, e aquele que olha para as nuvens nunca cegará. Mas ainda que percamos a visão, vamos entender que as nuvens, ela tem o seu formato. E as nuvens são o pó dos pés do nosso Deus. Olhando então para essa palavra, dentro desse texto, e dentro da devocional diária, que se encontra no capítulo 3 de João, no versículo 36, nós vamos ver da seguinte forma. Então João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, eu sou enviado adiante dele. João foi o precursor, ele veio preparando o caminho, e aqui ele disse: vós mesmo que me sois testemunhas do que disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, essa minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E olhando para esse ponto aqui nesse versículo, eu posso ver da seguinte forma. Olha só, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Hoje, na realidade,
no mundo em qual estamos vivendo, e glorificado seja o nome do Senhor, por estar nos dando força, condições de poder ver em meio a tantas coisas horrendas acontecendo, o Senhor tem nos dado visão, uma visão em que não é dessa forma que está acontecendo. É necessário que ele cresça. Nós estamos vendo de uma forma onde muitos estão crescendo e o Senhor diminuindo. Ou estão diminuindo até então o Senhor. Estão aparecendo. Eu cheguei a ouvir também uma vez, foi uma coisa absurda. Não vou citar a denominação, que não estou aqui para criticar ninguém de igreja. Não estou aqui para criticar a igreja. Servimos ao Senhor, nós servimos ao Senhor, nós temos a nossa denominação, servimos ao Senhor no ministério, nós temos o nosso ministério. Com o nosso ministério, eu sirvo ao Senhor, Primeira Igreja Batista, o meu amado pastor Bruno de Souza, pastor Bruno de Souza, está certo. Eu falo pastor Bruno de Melo, né? De Souza primeiro, o Souza é primeiro. Então nós servimos ao Senhor aqui na Primeira Igreja Batista, ou Henrique Dias, número 33. Você querendo nos fazer uma visita será muito bem-vindo, né, pastor? Louvado seja Deus. Mas nós ao depararmos com muitos outros lugares que estão, de certa forma, colocando o homem acima de tudo. Pessoas idolatrando aquele que até então está na frente e se esquecendo de Deus. Então aqui mostra a palavra que é necessário que ele cresça. Jesus tem que crescer. Nós precisamos nos diminuir a cada dia. Descermos sempre a casa do oleiro, né? Descer a casa do oleiro. Então, chegando ali na casa do oleiro, nós vamos ser tratados, vamos ser trabalhados. Então, por isso há uma necessidade de nascermos de novo. Esse novo nascimento é necessário. É necessário. E se eu nasço de novo estando em Cristo, eu vou me tornar uma nova criatura. As coisas velhas, elas vão ficar para trás e ficarão. No Salmo de número 32, bem-aventurado o homem cujo seu pecado... 32. Salmo de número 32, Velho Testamento, Belisário, tem Velho Testamento, né, pastor? Velho Testamento, 32. Olha só, 32. 32, versículo 1. Vai dizer assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. O que eu estou falando isso? Eu estou dizendo isso mediante você deixando o Senhor crescer dentro de você, independente do que você cometeu, do que fiz, do que você fez, do que eu fiz, onde eu fiz tantas coisas que hoje, olhando para Ezequiel, quando vos lembrares do vosso pecado do passado, sentireis nojo, e dá nojo mesmo, Fui envolvido com droga, tudo bem, fui envolvido, maconha. Hoje eu vejo aquele cheiro, que coisa insuportável, que cheiro horrível, que coisa horrível, mas tem aqueles que têm prazer, sentem prazer em estar ali, tem prazer em estar ali, envolvido naquele mundo, até então pensando que é algo
né, bom, algo maravilhoso, onde está satisfazendo o desejo da carne. Mas aqui no Salmo 32, bem-aventurado aquele cuja sua... Novamente, eu tenho que voltar de novo para falar. Eu tenho que voltar de novo. 32. Deixa eu ter deixado marcado. Jesus amado. Então, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é encoberto. Cujo pecado é encoberto. Então, Jesus está crescendo. Jesus está crescendo. E por eu estar diminuindo, ser necessário, é necessário eu diminuir para que ele cresça, João ele menciona. Então, aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Nós estamos vendo aqui João mencionando aquele que aceitou o seu testemunho. Esse confirmou que Deus é verdadeiro. Eu aceitei. Nós que aceitamos, nós que entendemos que o Senhor precisa crescer. E eu a cada vez mais me diminuir, eu vou entender, eu aceito. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhes dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. Aquele que crê no Filho, agora vem a devocional, o versículo que está dentro desse texto, texto e contexto. Então nós vamos ver, por isso está mostrando aqui a palavra, olha só, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não terá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Dentro desse versículo, nós estamos deparando com uma responsabilidade. Por que não dizer com uma seriedade de optarmos por uma escolha, por fazermos a melhor escolha que pudermos. E a melhor escolha que podemos fazer, não há outra a não ser Jesus Cristo. Onde nos garante essa palavra, que por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Essa garantia, essa promessa, ela é verdadeira. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E olhando, e ainda hoje estive no postinho, estava conversando com o irmão, acho que é da Quadrangular, estava conversando com ele, e eu falei com ele, levantei bem cedinho, e não teve médico no postinho. Fiquei lá, perdi tempo, levantei cedo, estive lá, mas não teve médico. Então nós estávamos até falando a respeito de um pai, é um pai que o filho vai, pega uma tesoura e fura o banco do carro dele. E ali, falando de Jesus, todos escutando na filha, nós falando mesmo, aí entrou eu, a esposa dele, e ele,
E ali estávamos falando de Jesus. Então aquele filho vai e fura totalmente o banco do carro. E o pai deu uma coça e falou: você não vai falar nada para sua mãe. Você não vai dizer nada para ela. A mão do menino deu deu um problema na mão dele lá que teve que amputar a mão. Conclusão: criança teve a mão amputada e a esperança dele, daquela criança até então, era que a mãozinha dele fosse crescer. Ele vai e fala para o pai: pai, quando a minha mãozinha crescer de novo, eu não vou mais furar o banco do senhor, não. E faz tanta falta, né, pai? Amado, precisamos estar envolvidos, ouvindo o que é de Deus, nos envolvendo com quem é de Deus. Embora muitos dizem que são de Deus, na verdade não tem nada a ver com Deus, estão enganando. Mas aquele homem se sentiu ficou tão triste. Aí ele falando, e depois isso é caso real, se foi real, falando lá, que o pai dele veio hoje, anda de cadeira de roda, não pode dirigir, tem a cadeira de roda, não tem nem como. Se tem um carro de hidromassagem também, não tem como assim no sentido. Ele ter os mesmos exercícios que ele fazia. Perdeu. Mas olhando dessa forma, eu pude falar com ele. É onde o versículo que eu queria citar, onde eu ia dizer neste momento. Dizendo assim que Deus, Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Porém, um Deus que faz misericórdia até 1000 gerações. Então, nós deparando com isso, Deus visita. E há muitas pessoas que estão debaixo, assim como nesse versículo de número 36. Cadê o versículo? Cadê o versículo? Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá vida. Se eu creio, se eu tenho Jesus na minha vida, se eu faço algo que desagrada a Jesus e peço perdão, Ele está pronto a me perdoar. Mas eu não posso viver constantemente vivendo como muitos estão. Pede perdão, amanhã faz a mesma coisa, pede perdão, amanhã faz a mesma coisa, pede perdão. Então não seja como está em Apocalipse. Nós não podemos ser, ou seja, você seja quente, ou então você seja frio. Você não pode ser morno. Você não pode estar em cima do muro. Você não pode estar em cima do muro. Você tem que decidir. Ou é quente ou é frio. Então decide. Olhando para essa palavra, então, crendo, você tem a liberdade, o Senhor te dá essa liberdade, espera de você essa decisão para derramar sobre a sua vida as bênçãos que elas estão sendo derramadas. As bênçãos são constantemente sendo derramadas, mas muitos estão fora das bênçãos porque não sabem, não entendem, estão rejeitando, estão vivendo em rebeldia. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. É uma garantia. Eu creio nesse Jesus. Mas se eu creio nesse Jesus, eu preciso obedecer esse Jesus.
Eu tenho que colocar em prática, eu tenho que seguir as suas orientações, os seus ensinamentos, que não são poucos. São muitos ensinamentos deixados para nós, onde a Bíblia de Gênesis a Apocalipse aponta para Jesus Cristo. Aponta para Jesus. Então, quem tem o Filho tem a vida. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. E para nós, para pensarmos um pouco, muitas pessoas, se nós olharmos para esse versículo, muitas pessoas acreditam na bondade de Deus, mas não na severidade. Pensa, não, Deus é bom, mas eles só acreditam na bondade e não na severidade. Deus é justo. Todos pecaram e ninguém pode servir a dois senhores. Então isso é para ninguém. Ou eu tomo a posição, ou eu me decido, aceito, reconheço que só Ele pode me dar me garante essa vida que é a vida eterna, que muitos não têm nem conhecimento, e nós temos a responsabilidade e o compromisso de estar anunciando para que muitos venham entender que essa escolha precisa ser feita. Essa escolha precisa ser feita. Mas escolher bem. Se você escolheu, se você até conheceu a palavra, como está escrito também, que uma vez conhecendo a palavra, não vou me lembrar o versículo agora, você conhecendo a palavra e abandonando, é melhor você não ter conhecido a palavra. É melhor você amarrar uma pedra no pescoço e atirar ao mar do que ter conhecido a palavra, do que rejeitado. Eu me esqueci o versículo, mas é mais ou menos assim. Né? É dessa forma. Conhecendo, você conheceu, apegue-se a ela, entregue-se, confie e tenha certeza que aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir e vai cumprir. O tempo que eu fiquei fora, eu fico imaginando, e aquilo vinha na minha mente em Provérbios 1 e também em Hebreus, no capítulo 4, quer ver? Olha só, olha quando eu me afastei dos caminhos do Senhor e foi difícil eu ter voltado. Hebreus 6, capítulo 6. Quer ver? Oh, meu Deus, vem cá. Aí, olha, começou a folha agarrar. A hora que chega no versículo para me achar, aí a folha agarra. Não chega lá de jeito no 6. Ou é 4:6 ou é 6:4. É aqui mesmo, capítulo 6. Olha o que diz a palavra. E uma coisa, quando eu me afastei dos caminhos do Senhor, não da presença do Senhor, porque da presença do Senhor ninguém pode sair, porque todos estão patentes, não há criatura que não esteja patente nua aos seus olhos. Todos estão patentes, estão diante da presença do Senhor. Deus contempla todos, estão vendo todos ao mesmo tempo. Então, quando me afastei dos caminhos do Senhor, e foi difícil eu voltar, eu coloquei isso na minha mente. E o inimigo, por conhecer a palavra, ele sempre lançava, e esse versículo vinha. E quão grande foi a dificuldade, onde eu até mencionei ontem, que nem eu mesmo acreditava que eu tivesse remendo, né? Que eu tivesse condições, eu tivesse jeito para mim.
Meu Senhor, ó Deus, pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus. E da doutrina do batismo. Eu vou no 4 aqui, eu estava lendo tudo, não vou ler só o 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, olha só, isso aqui vinha no meu coração, eu falei, para mim é impossível, para mim é impossível. E o inimigo, por conhecer essa palavra, conhece a palavra de capa a capa, ele conhece, e por ele conhecer, é o que soprava muito no meu ouvido, onde foi difícil voltar, querendo voltar ao primeiro amor, ia na igreja, mas não, falei, já conheço a palavra e tudo. Aí diz assim, ó Jesus, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. Eu era envolvido na obra, eu era completamente envolvido naquele primeiro amor, não media esforço, não media, mas ao ver aqui essa palavra, o inimigo usando a própria palavra para soprar no meu ouvido, eu não voltava, falei, é impossível. Aí depois ele fala, deixa eu só limpar meu olho aqui que tá difícil. Nossa, Deus Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí depois ele fala assim, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. Olha, provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Aquilo ali eu via que eu estava crucificando novamente aquele que um dia eu disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Envia-me a mim. Foi dessa mensagem que me converti. Aí eu sabia que eu estava crucificando a Jesus, falei, não tem jeito para mim mais. Até chegou o ponto um dia de colocar no pescoço um fio de 6 milímetros, duro, daquele duro. E quem me tira foi a minha esposa que me tirou da forca. O Senhor não permitiu para que hoje eu pudesse estar aqui falando algo de tão maravilhoso e com sinceridade de coração. Talvez você seja um daqueles que se encontram afastados e na sua mente vem tantas coisas dizendo que para você não tem mais jeito. Eu quero dizer para você que tem jeito sim. Jesus, ele se importa com você, ele deu a vida por sua causa. Basta você crer, como está na devocional. Como está na devocional. Isso é muito importante nós entendermos. Então, pensamento, muitas pessoas acreditam na bondade de Deus, mas não na severidade. Deus é justo, meu irmão. Deus, ele contempla. E ninguém vai descer a sepultura antes
de o Senhor cumprir na sua vida o plano, o projeto que Ele tem. Caso você seja um daquele que tem o seu coração quebrantado e contrito, você será alcançado. E é o que eu tenho sempre pedido ao Senhor, para que coloque diante de mim aqueles que se encontram quebrantados e contritos, seus corações quebrantados e contritos e abatidos, né? O Senhor não despreza. É tão bom você falar para aqueles que dão crédito à palavra, que dão crédito, mas nem todos dão. Mas nem por isso podemos deixar de falar. O importante é que temos que falar a tempo e fora de tempo. Fales e não te cales, pois Cristo, Ele espera isso de mim. Ele espera isso de mim. Espera isso de cada um de nós, para que esse mundo no qual estamos vivendo jaz no maligno, mas mesmo tendo essa certeza, essa consciência, há muitos que não entenderam que se tiver o Filho, aquele que tem, se não aceitarem a Jesus, não poderão fazer parte da vida eterna. E se manterem rebeldes contra o Filho, não terão a vida, mas sobre eles vão permanecer a ira de Deus. Acreditam na vida eterna. Então isso aqui, muitas pessoas acreditam na bondade de Deus, mas não na severidade. Acreditam na vida eterna, mas não no castigo eterno. Deus sempre odeia o pecado. Mas Deus sempre odeia o pecado, sempre detesta a iniquidade, e a ira dele sempre permanece sobre os rebeldes. A ira de Deus não vai e vem por capricho divino, mas é a consequência da nossa desobediência. É a consequência da nossa desobediência. Aí entra a lei da semeadura. Aquilo que eu plantar, eu vou colher. Se eu planto bem, eu tenho nas minhas mãos a mesma semente que eu tenho, você também tem. Da sua mão você tem uma semente, na outra você tem a semente do bem, tem a semente do mal. Se você plantar a semente do bem, não espera, você não irá colher a semente do mal, você não vai colher os frutos maus. Mas se você semear, se você tem a sua semente na sua mão, a semente boa, você não vai colher, e semear, você não vai colher o que é mal. Você não vai colher, porque você está semeando da forma que agrada a Deus. Então vamos semear o que agrada a Deus. A ira de Deus não vai e vem por capricho divino, mas é a consequência da nossa desobediência. Qualquer conceito do amor que exclui o castigo e a justiça representa uma doutrina pervertida sobre Deus. Esta é a devocional diária do dia de hoje. Espero ter falado algo que possa fazer você pensar, que possa levar você a refletir no que é a sua vida, a forma que você tem caminhado, onde você tem depositado a sua fé, a quem você tem falado, se é para aquele que pode e tem a resposta para você, ou você tem falado para aquele que te ouve, mas nada pode fazer por você a não ser o quê?
A não ser o quê? Não sei fazer nada, não fazer nada. Não fazer nada. Mas se você é aquele que entende e até se deparou com essa palavra, entende que essa palavra ela é verdadeira e que sempre o inimigo vai estar lançando algo para que você não conheça a luz do Evangelho de Cristo, onde nós encontramos em 2 Coríntios 4,4 o Deus desse século, com D minúsculo. Todas as vezes que você, ao deparar com a Bíblia Sagrada e encontrando nela Deus ou deuses com D minúsculo, você vai estar se deparando com o Deus desse século, que é o diabo. Porque o Deus desse século, com D minúsculo, cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz da glória de Deus. Então ele sempre vai estar usando de estratégia para que você não venha parar, não venha entender que foi pago um alto preço naquela cruz por amor não só da sua vida, não só pela minha vida, mas assim como pela vida de toda a humanidade. De repente você pode até pensar que é só você que está passando por problemas. Não. Pessoas como você estão passando por problemas também. Talvez o mesmo problema seu. Mas há muitos outros problemas que nós deparamos e, na verdade, não são nada diante de muitos que estão enfrentando problemas no patamar de colocar daqueles que se encontram acamados, daquele que não pode andar, daqueles que perderam, em tantos patamares. O seu não é nada. Sabe por quê? Se você está passando pelo que está passando, pode ser consequência do que você fez. Pode ser até consequência do que você fez. E pode ser até consequência do que eu fiz, do que nós fizemos. Mas a verdade é que, independente do que você estiver passando, o Senhor sabe até onde você pode suportar. Ele não vai te dar um fardo maior do que você pode carregar. Se você está passando o que está passando, é porque você tem estrutura. Você sabe, você vai suportar. Isso porque Deus é justo. Ele é fiel. E por Ele ser fiel e ter amado este mundo, Ele envia o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, como foi nesse versículo. Então, a você que pensa que não tem jeito, você pode fechar os seus olhos e dizer para o Senhor, dizer a Ele: amado Pai, ó Deus, eu não sei orar, mas eu quero falar algo para Ti, Senhor. E eu peço uma orientação. Obrigado pela Sua justiça. E obrigado, Senhor, pois o Senhor tem o melhor reservado para aqueles que lhe obedecem e o amam. Oh Deus, não permita nunca que eu venha ser rebelde a Jesus. Não quero jamais provar da sua ira e muito menos provar do castigo eterno. Ai de dentro do teu coração com sinceridade,
Você pode dizer, você pode dizer, você pode dizer do fundo do teu coração: não quero provar da sua ira, e muito menos do castigo eterno. Quero ter a vida eterna no céu, juntamente com o Senhor, com Jesus e com meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu peço a Ti, ó Deus, porque entendo hoje que entre os céus e a terra só existe o nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, que é o Teu nome, Jesus. Em Romanos, eu estou confessando com a minha boca e em meu coração estou crendo que o Senhor ressuscitou dentre os mortos, porque com a boca se faz confissão a respeito da salvação. Aceita, Senhor, aceita a minha oração, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, Senhor, para que no dia em que for aberto aqueles livros que estão escritos na Tua palavra, onde vai ser aberto livros e mais livros, mas por fim vai ser aberto um livro, que é o livro da vida. Que meu nome esteja nesse livro. Senhor, oh Deus, muito obrigado, Senhor. Que Deus nos dê um dia abençoado, depois de um dia de feriado, né? Feriado ontem. Mas para mim não tem feriado, trabalho direto mesmo. Quando o irmão Itamar esteve aqui em casa, ficou aqui, o querido pastor, ficou direto aqui, conversando muito, falando a palavra do Senhor. Esteve aqui, está querendo trabalhar, está querendo arrumar uma vaga para ele. Eu falei, se for para ele ficar de braço cruzado, fica não. O pai virava para mim, quando cruzava, eu falei com ele assim, que o pai, quando chegava assim, fazia assim, perto para cruzar os braços. Aí o pai falou, você está de braço cruzado? Descruza os seus braços. Meu pai era deficiente físico, né? Pai de 8 filhos, louvado seja Deus, nunca pediu nada a ninguém, tinha profissão, cuidou da forma que pôde. Hoje sou, assim como cada um dos meus irmãos, posso falar por eles, somos gratos pela educação, pelo ensino, embora não tenha sido na palavra de Deus, mas o ensino lá do antigamente era um ensino onde as pessoas respeitavam. Então cruzava os braços, falei assim, Damar, você não cruza os braços, perde de mim não. Se quiser trabalhar comigo, fica dos braços, fica mexendo, procura alguma coisa. Então eu falava assim, você está de braço cruzado por quê, meu filho? Descruza seus braços, Jesus morreu de braços abertos, para que você está com seus braços cruzados? Abre os seus braços, vai trabalhar. Aí, essa era um. Então eu fiquei falando com ele ali, brincando muito, e ficamos muito chegados, louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus por cada irmão, por cada um deles, o diácono Zé Paulo, o diácono Zé dos Santos. Vai meu abraço para você também, tá, Zé dos Santos? É o pastor, né, a família, a irmã Cláudia, a todos vocês aí, a cada um membro da primeira igreja aqui de Benfica, e a você que queira nos fazer uma visita, né? Estamos ali de portas abertas para receber. Quinta-feira, culto de oração, às 19 horas, onde tem deixado muito a desejar, né, pastor? Não é meu tempo. Difícil. Difícil, mas eu tenho que colocar essa regra dentro de mim. Tenho que participar e tenho deixado a desejar. Mas, em nome de Jesus, estou em oração, sempre apresentando a Deus os nossos pedidos. Pastor Marcos Alexandre e Mariana,
conversei com ela, tá bem melhor, tá passando, acredito que tem entrado em contato com o senhor também, né? Conversei com ele, louvado seja o nome do Senhor. Ela já está bem melhor, mas esteve ruim, chegou quase ao ponto de ser internada, mas louvado seja Deus, está passando. E é isso. Aqui eu coloco o ponto final, agradecendo a você, meu primo Alex, que ontem já mandou a mensagem, depois da mensagem de ontem, aqueles que estiveram, deixaram seus comentários, muito obrigado por cada um de vocês, por estar seguindo, meu irmão Walter, da Igreja Batista também, lá de Filgueiras, no Carlos Chagas, a você, meu querido irmão Mercedes, Cezinha, conhecido como Cezinha, mas irmã Mercedes, fruto do trabalho de núcleo de estudo no lar, onde sinto muito honrado em ter essa presença, irmão Lauro, irmã Leia, lá do Carlos Chagas também, irmão Clóvis, Papelaria da Praça. Clóvis, não esqueci do seu nome. Tem tempo que eu não falo seu nome aqui, hoje eu estou falando no final. Espero que você chegue no fim. Vou mandar um vídeo para você pelo zap, para você me ver que eu falei de você. Tá? Você também é muito especial, irmã Valéria. Vocês foram, irmão Clóvis e a irmã Valéria, foram os que fizeram parte no momento quando estive vivendo aquele momento terrível, tenebroso, que vieram aqui em casa e chegaram aqui no portão de baixo. Aqui em casa tem duas saídas, minha casa tem duas entradas, duas saídas, dois portões, rua de baixo e rua de cima. Então chegaram aqui, ô Clóvis, eu lembro disso. Aí o Clóvis chegou, a irmã Raquel, a irmã Valéria, chegaram aqui, eu só saí por aqui, fugi pelo portão de cima, cadê Belisário? Veio para me visitar. Te amo, tá, meu irmão? Em nome de Jesus. Ser bênção de Deus. Hoje, diácono na igreja, quando estava lá na congregação do Carlos Chagas, lá, irmã Raquel, irmã Lúcia, irmã Raquel também, em Matelândia. Irmão Lúcio, para você também, tá, meu querido? Pastor Flávio, lá em Foz do Iguaçu, para todos vocês, a irmã Fabiana, Giron, a todos vocês. Eu não gosto, quando eu vou citando o nome, vou lembrando, aí eu vou falando. Então, a cada um de vocês, pastor Fabrício, também, forte abraço, ele vai estar conosco aí, né, pastor Bruno? Amo o pastor Fabrício. Pastor Fabrício é uma benção, ele é benção. Está aí nesse projeto, sempre foi benção. Nós está o pastor, o irmão Lúcio, quando conversa comigo a respeito do pastor Fabrício, que deu estudo para ele, mas o Senhor gastou lá ele estudando para formar eu esqueci em que aula era, ele optou pela palavra de Deus para ganhar um salário mínimo, né, irmão Lúcio? Aí se pode. Aí ele optou e eu paguei isso tudo para ele, e ele foi depois, e hoje é uma benção. Então Deus honra. Por isso vale a pena escolher, e o versículo dessa devocional de hoje é justamente para isso, para entendermos que aquele que tem o Filho de Deus, ele tem a vida eterna. Agora, todavia, aquele que não tem, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João, capítulo 3, versículo 36. Tá? Minha querida e amada irmã Dani, da Rio das Ostras, a irmã Fernanda, a pastora Fernanda, e também a todas as... Minha mãe, a senhora, olha só, ia levar outro chão de orelha da minha mamãe. Mãe, benção, Deus abençoe aí. Minha mãe com 76 anos, viúva, e agora está namorando, pastor, e encontrou, vai se casar novamente. Desejo toda a felicidade. Conheci o seu Adão, é o padrasto, agora é meu padrasto.
Abraço para o senhor também, tá, Sadão? O senhor aí, sejam que essa felicidade e que seja uma realidade, uma vida, embora ela já na idade, a minha mãe com 76, sempre ativa, sempre atenta, sempre atendendo, ajudando, o que pode fazer, ela não mede esforço. Então, mãe, mais uma vez, benção, te amo, minha mãe. Te amo. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Pastor Bruno, grande abraço, meu amado. Muito obrigado pelo apoio do Senhor, onde sinto prazer, e se o que tenho falado é porque tenho sido alimentado, e o alimento que o Senhor tem passado para as ovelhas, né? É um alimento maravilhoso, um alimento forte, né? Alimento forte, alimento bom, alimento que não encontra, como eu disse, não encontra em supermercado, não encontra, só vai encontrar na palavra do Senhor. Muito obrigado, Senhor, usar o Senhor sempre aí, está usando, e pela bênção que o Senhor é, assim como irmã Cláudia, não tenho palavras. Que o amor de Deus, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo seja com a minha vida, seja com a minha família, seja com a minha esposa, seja com a sua família, seja com cada servo de Deus espalhado pelos 4 cantos dessa terra. Aqueles que têm no seu coração ardendo esse prazer de falar desse Jesus como ele é, não acrescentando nada além do que é, não acrescentando nada, onde muitos estão acrescentando. Mas que Deus tenha misericórdia e nos dê a paz. Um abençoado dia em nome de Jesus. Amém? Fique na paz eu estou indo. Eu quero ficar iluminado assim. Eu vou orar por você, aí espero que você ore por mim, que Deus continue cobrindo com as suas mãos poderosas, dando-me forças para cada dia, para que eu não perca nenhum dia, sem me dobrar diante desse Deus, onde este Belisário de Oliveira Garbeiro é alguém que é totalmente grato pela libertação. Em nome de Jesus. Fique na paz. Bom dia.